Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Jean. Vamos falar um pouquinho aqui agora sobre climatologia aplicada ao armazenamento de grãos. Então, quando pensamos em armazenamento de grãos, é comum imaginar que o principal desafio termina quando o produto entra no silo, mas o ambiente continua interferindo nesse grão, né? Por exemplo, o sol, a chuva, o vento, né, como a gente vê aí na imagem, né? A temperatura, a umidade, eles afetam tanto as condições internas do armazenamento quanto a própria estrutura de armazenamento. Né? E nessa aula aqui hoje, né, nós vamos entender essa relação e vamos perceber por que a climatologia é importante para a engenharia de alimentos. Né? O que acontece no ambiente pode repercutir na conservação e o valor nutricional e principalmente na qualidade e também na segurança da matéria-prima. E a nossa aula ela terá esses 5 percursos. Né? Começaremos entendendo como o clima interfere na respiração dos grãos. Né? Depois nós vamos relacionar temperatura e umidade e ampliar a análise para chuva, né? Para vento e para microclima. E a partir daí nós veremos como que a engenharia responde a essas condições por meio de estrutura, né? Do monitoramento e também das tecnologias de controle. No final, nós reuniremos tudo para compreender os efeitos sobre a segurança e sobre a qualidade. Né? E durante esse percurso, nós manteremos uma pergunta em mente: né? Como as condições externas ao silo poderão determinar a qualidade do alimento armazenado dentro dele? Então, pessoal, vamos começar pelo primeiro ponto do nosso percurso, né? Que é a relação entre clima e respiração. Então o grão ele foi colhido, né, passou pela secagem e finalmente chegou ali no silo para ser armazenado. À primeira vista, poderíamos imaginar que agora ele simplesmente ficará ali preservado até ser utilizado. Mas será que depois do armazenamento ele realmente para de mudar, ele para de se transformar? Então essa pergunta, né, ela é retórica e ela é importante porque o armazenamento não interrompe os processos que acontecem no produto. E para entender por que o clima ainda importa dentro do silo, né, nós precisamos primeiro olhar para o próprio grão. E mesmo depois da colheita e da secagem, o grão ele mantém uma atividade metabólica. Ele utiliza suas reservas, consome oxigênio e continua respirando. Né? E como consequência dessa respiração, nós temos a liberação de dióxido de carbono, temos também a produção de calor e também a água metabólica. Né? Individualmente parece pouco, né? Mas pense aí, por exemplo, na quantidade de grão reunida dentro de um silo. Então, o efeito acumulado passa a ser relevante para o ambiente de armazenamento. Então, pessoal, o grão armazenado ele não é biologicamente inerte, como diz aí uma frase embaixo. É por isso que leva para a próxima questão, né? O que acontece com essa atividade quando a temperatura aumenta? Então a relação importante aqui não é simplesmente temperatura alta é ruim, né? Nós precisamos entender o mecanismo. E à medida que a temperatura aumenta dentro de uma faixa biologicamente ativa, a velocidade das reações metabólicas tendem também a aumentar, né? E consequentemente a respiração do grão aumenta junto. Então a respiração do grão é diretamente proporcional à temperatura até um certo ponto, né? E aí, como referência didática, o material mostra aí, por exemplo, uma elevação de 10 graus pode duplicar essa taxa de respiração, o que a gente chama de Q10. Né? Isso significa, por exemplo, uma maior geração de calor, uma maior umidade e uma maior produção de gás carbônico. Então, pessoal, a temperatura funciona como um acelerador de metabolismo. Beleza? Então, parte desse calor produzido pode permanecer na própria massa de grão e isso pode ser um problema. Ó, pra você ver, agora né, a gente conseguiu enxergar, né, por que o processo merece atenção. Se a temperatura aumenta, o que acontece? A respiração ela tende a se intensificar. E aí, com uma maior atividade metabólica, aumenta também a produção de calor e umidade, criando condições cada vez mais favoráveis à conservação. E essas condições podem intensificar novamente a atividade biológica e contribuir para a deterioração. Portanto, é um processo que ele se retroalimenta. É difícil sair desse ciclo, né? Mas mais na frente nós veremos, né, como que isso pode contribuir para as regiões que são localizadas dentro da massa de grão. E por enquanto, né, surge uma questão, ó, como que a engenharia pode interferir nesse processo? A gente precisa tirar o grão desse loop, né, porque senão ele vai piorar cada vez mais. E uma das respostas, né, é a aeração. Então,
Observe que antes dela, né, nós podemos ter diferenças de temperatura e regiões de maior acúmulo de calor e de massa, como a gente mostra aí na figura. Né? E quando a gente promove uma circulação controlada de ar, nós buscamos dissipar esse calor e tornar a temperatura mais uniforme. Mas há uma distinção fundamental nessa disciplina. Ó. A aeração e secagem não são sinônimos, né? A gente vem falando isso desde a aula passada. Na secagem, o objetivo principal é retirar a água do produto. E na aeração, o objetivo, né, é simplesmente manter as condições as melhores condições, né, controlar as condições da massa que está armazenada. É por isso que não basta simplesmente a gente manter os ventiladores ligados. Né? A decisão depende das condições do grão e também das condições do ar que a gente tem disponível. Então, pessoal, nós podemos reconstruir aqui esse nosso primeiro momento da aula. Né? O clima interfere nas condições térmicas do armazenamento, a temperatura influencia a velocidade de respiração do grão e a atividade biológica repercute diretamente na sua conservação. E aí a engenharia pode atuar nesse sistema, por exemplo, utilizando a aeração para controlar, né? Melhorar as condições da massa. Então, armazenar bem não significa interromper completamente a deterioração, mas significa criar condições que desacelerem esse processo. Só que ainda estamos olhando principalmente para a temperatura, e como vimos que o próprio grão também produz e troca água, fica a pergunta que abre o nosso próximo bloco. Será que a temperatura sozinha explica a conservação? Então, pessoal, nós vimos, né, que a temperatura interfere na respiração e perguntamos se o grão respondia apenas a ela. Né? Então, a resposta é não. O grão também responde à umidade do ar e ao seu redor. E quando esse ar favorece a entrada de água, o grão pode absorver e, em condições mais secas, pode perder água para o ambiente. E essa capacidade de trocar água é o que chamamos de higroscopicidade. Então, pessoal, a secagem não determina sempre o teor de água do produto. Depois do armazenamento, ela continua interagindo, né, com o ambiente, mas será que isso significa que devemos buscar o ar mais seco possível? O que vocês acham? Então, pessoal, o objetivo não é secar ao máximo, né? Essa é uma ideia importante. Né? A gente precisa retirar cada vez mais água, mas isso não significa que vamos conservar cada vez melhor o grão. Se o grão absorve água em excesso, nós criamos condições favoráveis à fermentação e ao desenvolvimento de fungos. Né? Mas o extremo oposto também traz problemas. Né? Por exemplo, um grão que é excessivamente seco, ele pode se tornar mais suscetível à quebra e a danos mecânicos durante a movimentação e o processamento. A gente já até viu isso na aula que a gente falou a respeito de movimentação. Então, o nosso objetivo é trabalhar em uma faixa adequada, né? E essa faixa adequada, o produto vai apresentar uma maior estabilidade. E é aqui que aparece o conceito de equilíbrio higroscópico. Mas nós precisamos tomar um cuidado muito grande, né? O equilíbrio, né, ele não significa que a troca de água simplesmente parou. Fixa essa ideia aí. Mesmo em equilíbrio, existe interação entre o grão e o ar. Olha só, moléculas de água, elas continuam sendo trocadas nos dois sentidos, tanto do grão para o ar como do ar para o grão. Então, o que caracteriza o equilíbrio higroscópico é que nas condições consideradas não existe um ganho ou uma perda de água. Ou seja, aquilo que entra, né, e aquilo que sai, eles são compensados, né, uma coisa com a outra. Por isso que é melhor imaginar esse equilíbrio como uma condição dinâmica, não como uma ausência de movimento. E se a temperatura ou umidade relativa do ambiente mudarem, essa condição de equilíbrio também vai mudar. E o grão volta a ganhar ou perder água. E agora nós precisamos acrescentar uma distinção que é muito importante, né? Que é saber quanto de água existe no alimento não conta toda a história. Aqui nós temos dois conceitos relacionados mais diferentes. O teor de umidade nos informa quanto de água está presente no produto. Já a atividade de água está relacionada à disponibilidade dessa água para participar de processos químicos, físicos e biológicos. Parte da água, porém, está mais fortemente associada aos componentes do alimento e, portanto, menos disponível. É por isso que conhecer apenas a quantidade total não permite sozinho prever a estabilidade microbiológica de um produto. E para a engenharia de alimentos, essa distinção é fundamental. Não interessa apenas quanto água existe, mas em que condição ela se encontra. E esse risco ainda depende da temperatura. Agora nós conseguimos juntar os dois primeiros temas da nossa aula. Né? Na primeira parte, nós vimos que temperaturas maiores podem acrescentar o metabolismo do grão, né? Pode acelerar o metabolismo do grão.
E agora, né, nós vimos que as condições de umidade interferem nas trocas de água e na estabilidade do grão. E aí, quando nós analisamos essas variáveis juntas, né, nós percebemos que o risco não depende de uma delas isoladamente. Né? Temperatura elevada associada às condições favoráveis de umidade cria um cenário que é muito preocupante porque ela pode intensificar a respiração e o crescimento de fungos e, consequentemente, a deterioração. Por outro lado, a temperatura alta com a umidade baixa também pode trazer danos, né? Porque a pergunta da engenharia passa a ser outra, né? Qual combinação de condições estamos oferecendo ao produto? E nós podemos compreender outra sequência dessa interação observando algo cotidiano. As gotas que aparecem do lado de fora de um copo gelado não atravessam o vidro. O vapor presente no ar encontrou uma superfície suficientemente fria e condensou. E dentro de um silo, diferentes temperaturas também pode criar superfícies ou regiões frias onde ocorre a condensação. E o resultado é um aumento localizado de umidade, mesmo que o restante da massa pareça estar em boas condições. E isso ajuda a entender por que não basta conhecer uma média de temperatura ou umidade. Nós precisamos considerar também como essas condições se distribuem dentro do armazenamento. Vamos reconstruir o que acrescentamos no nosso raciocínio. Temperatura e umidade relativa determinam condições nas quais os grãos podem ganhar ou perder água. E essa interação nos leva ao equilíbrio higroscópico e também à necessidade de distinguir quantidade de água de sua disponibilidade. Quando temperatura e umidade são inadequadas, a estabilidade diminui e a conservação fica comprometida. Então, armazenar bem exige controlar simultaneamente o ambiente térmico e o ambiente hídrico. Né? Mas surge agora uma nova questão. Né? De onde vêm essas condições do ar que circundam o armazém? Para responder, né, nós precisamos sair um pouco de dentro do silo e olhar para os fenômenos da natureza, né? Que é a chuva, o vento, o microclima, né? Uma possível drenagem ali no terreno. Então, pessoal, até aqui nós vimos que conservar o grão exige controlar o equilíbrio térmico e hídrico, né? Mas essas condições não são determinadas apenas pelo que acontece dentro do silo. O ar ao redor da unidade também muda continuamente. E isso nos leva para uma nova questão. O que modifica esse ambiente externo? É aqui que entram as chuvas, os ventos, né? E as características do entorno, né? Formando aquilo que nós chamaremos a partir de agora de microclima da unidade. Tá certo? E a influência da chuva pode começar antes mesmo do armazenamento. Em períodos chuvosos, o grão tende a chegar com maior teor de água, aumentando a necessidade da secagem. E se essa remoção for insuficiente, nós criamos condições favoráveis à fermentação e também ao desenvolvimento de micro-organismos. Né? Ao contrário, em períodos secos, né, a secagem ela é favorecida, mas isso também exige muito cuidado, porque retirar água em excesso pode tornar o produto mais suscetível a danos. Né? Portanto, o clima na colheita já modifica as decisões tomadas antes mesmo do armazenamento. Mas a chuva não influencia apenas as condições iniciais do produto. Né? Observe que a água ela pode permanecer ao redor da estrutura. E quando existe uma drenagem eficiente, ela é conduzida para longe e o entorno tende a permanecer mais seco. E quando a drenagem é deficiente, ocorre um acúmulo de água e aumenta a umidade próxima ao armazém. E isso favorece a condensação, os fungos, o desgaste na estrutura. Então, proteger o armazenamento também significa controlar o ambiente imediatamente ao redor do solo. E o vento acrescenta outra variável a esse microclima. Quando o projeto permite aproveitar adequadamente o movimento do ar, ele pode contribuir para uma ventilação natural e para a estabilização térmica e reduz, inclusive, parte da demanda energética. Isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, né, esse mesmo vento ele pode também transportar poeira, né, pode favorecer algumas obstruções e também pode aumentar a necessidade de manutenção do grão. Por isso, né, nós não podemos classificar o vento simplesmente como benéfico ou como prejudicial. O efeito do vento, né, depende de como a unidade foi projetada para interagir com ele. Né. Agora nós podemos reunir essas relações, né, precipitação, vento e temperatura, e pertence ao ambiente externo, né, enquanto que as características locais, como por exemplo a topografia, a drenagem, elas modificam a forma como essas condições chegam até a unidade. E dessa interação surge o que a gente chama de microclima ao redor do armazém.
E esse microclima influencia a temperatura, umidade, no caso, no interior do silo, né? Portanto, entre o clima regional e o grão, existe uma etapa intermediária que é decisiva, que são as condições específicas criadas no entorno da unidade armazenadora. E aí, pessoal, nós chegamos à ideia central desse bloco, né? Nós vimos que a chuva pode modificar a condição em que o produto chega. Nós vimos que a drenagem interfere na umidade ao redor da instalação e que o vento pode tanto favorecer a ventilação quanto transportar contaminantes, né? Então, juntos, esses fatores ajudam a formar o microclima da unidade que participa das condições de conservação ao grão. E isso significa que armazenar bem começa também na escolha e no projeto do local. Mas se o clima atua sobre a própria estrutura, como que podemos reduzir esses efeitos? O que vocês acham? Olha só, nós vimos que a chuva, que o vento e que a temperatura externa ajudam a formar um microclima ao redor do armazém. Agora nós avançamos uma etapa, né? Esse ambiente externo não precisa chegar ao grão com a mesma intensidade. A própria estrutura pode reduzir essa influência. E quando ela protege adequadamente contra a entrada de água, contra a entrada de ventos e ganhos excessivos de calor, a gente cria condições internas mais estáveis. Então, pessoal, antes de pensar em sensores ou automação, existe uma primeira camada de controle, que é a própria estrutura do armazém. E essa proteção estrutural fica mais clara quando pensamos no calor. A radiação solar aquece a cobertura e as paredes, e parte dessa energia pode ser transferida para a massa de grão. Então, quanto mais a gente tem esse ganho térmico, né, maior vai ser a possibilidade de alterar as condições internas que queremos conservar. E é por isso que soluções com uma maior refletância, o isolamento ou a ventilação da cobertura atua antes que o calor alcance o produto. Mas existe aí outra dificuldade, né? Esse aquecimento dificilmente acontece de maneira uniforme em todo o silo. E quando uma região recebe mais calor do que outra, nós criamos diferenças de temperatura dentro da massa armazenada. E essas diferenças, né, importam porque pode reduzir movimentos de ar e também pode modificar a redistribuição da umidade. Então, pessoal, mesmo que o lote pareça uniforme, determinadas regiões podem evoluir para condições muito diferentes das demais. E é dessa forma que surgem os pontos críticos localizados, né? O problema, então, deixa de ser apenas controlar uma temperatura média e a gente, no caso, nós precisamos descobrir onde que essas alterações estão acontecendo. Imagine, por exemplo, né, que a única medição indique, por exemplo, 28 graus, né? E esse valor ele pode transmitir uma sensação de normalidade, mas não revela necessariamente o que ocorre em toda a massa de grão. E quando medimos em diferentes regiões, nós podemos encontrar temperaturas semelhantes em vários pontos e, ao mesmo tempo, a gente pode ter ali um foco muito mais quente em uma área específica. E é justamente esse contraste que interessa na hora da gente fazer o manejo, né? Então, monitorar adequadamente significa detectar onde e quando as condições começam a mudar antes que uma alteração localizada se transforme em um problema maior. E aí, pessoal, detectar uma alteração ainda não significa controlar, né? Por exemplo, o sensor produz informações de temperatura, de umidade, né? E também as suas mudanças ao longo de tempo. E esse dado ele precisa ser interpretado para determinar se existe uma condição que exige uma intervenção. E aí, só então que vem a ação, e que pode envolver a aeração, ventilação, emissão de um alerta ou então uma inspeção. Então, pessoal, o monitoramento e o controle não são sinônimos, né? O controle aparece quando a informação medida é convertida em uma decisão e essa decisão produz uma resposta operacional. E esse processo pode ser organizado como um ciclo contínuo. Primeiro, né, nós medimos as condições, depois nós comparamos os valores encontrados com os limites e as condições desejadas, e a partir dessa comparação o sistema decide se é necessário intervir, e se houver necessidade, ocorre a atuação, por exemplo, por aeração ou por ventilação. Mas o ciclo não termina aí, né? Nós precisamos medir novamente para verificar o resultado da intervenção. E a automação ela fecha justamente com esse circuito, né? A gente permite que o monitoramento, que a decisão, que a ação e a nova medição funcionem de maneira integrada. Agora, pessoal, nós podemos reconstruir todo esse raciocínio que a gente acabou de falar, né? O clima externo ele exerce uma influência sobre o armazenamento. A estrutura reduz parte dessa influência. Os sensores permitem identificar alterações que ainda acontecem e
E o controle transforma essas informações em respostas capazes de manter condições mais estáveis, né? Então, pessoal, a tecnologia ela não elimina a necessidade de manejo, ela amplia a nossa capacidade de perceber as mudanças e responder a essas mudanças, né? E isso nos leva à próxima pergunta que vai nos nortear aí nesses últimos slides, né? Se nós conseguimos medir e controlar o sistema, como transformar essas informações em decisões de manejo? Vamos lá? Ó, até aqui, né, nós vimos que conseguimos acompanhar o que acontece no armazenamento e até atuar sobre essas condições. Mas isso ainda não responde à pergunta que a gente acabou de fazer, né? Qual ação nós devemos fazer em cada situação? Observe só aí esses 3 cenários. Ó. Em uma condição quente e seca, a aeração pode ser útil. Em outra fria e úmida, ela pode trazer esse ar para dentro e pode até piorar a situação. E um problema localizado, né, ele pode exigir primeiro uma intervenção específica. Então, pessoal, o manejo começa pelo diagnóstico. Né? Primeiro nós entendemos o que está acontecendo e depois a gente escolhe o que a gente precisa fazer para resolver o problema. Então, a condição determina a ação. E aqui, uma informação isolada diz pouco. Né? A gente sabe apenas a temperatura externa, por exemplo. E isso não informa automaticamente se a gente deve aerar. Né? Nós precisamos comparar aquilo que existe fora do silo com aquilo que está acontecendo dentro da massa de grão. E essa diferença que dá significado aos dados. Né? Temperatura e umidade de ar externo eles passam a ser avaliadas em relação às condições do grão. E a pergunta operacional deixa de ser qual é a temperatura, né? E passa a ser, se eu introduzir esse ar no sistema, ele vai melhorar ou vai piorar o que eu já tinha, a minha condição de armazenamento? Então o ar externo melhora ou piora a condição do grão. Olha só, a aeração não deve ser entendida simplesmente como fazer o ventilador funcionar. Quando o ar externo apresenta condições adequadas, a sua passagem pela massa pode remover ou redistribuir calor e ainda reduzir diferenças térmicas que favorecem pontos críticos. E o objetivo, então, pessoal, não é movimentar o ar simplesmente por movimentar, mas é conduzir o sistema para uma condição mais estável. Ao contrário, também é verdadeira, a recíproca é verdadeira. Utilizar o ar inadequado pode introduzir calor ou pode introduzir umidade e com isso a gente acabar até agravando o problema já existente. Então, pessoal, a qualidade da aeração depende tanto do equipamento quanto do movimento em que nós decidimos utilizar. E os problemas de armazenamento raramente surgem de uma vez. Né? Então, antes de perda, existe aí uma trajetória que a gente pode acompanhar. Né? Por exemplo, pequenas alterações aparecem, evoluem, e se não forem corrigidas, elas podem chegar a uma deterioração. E é justamente aí que o monitoramento ganha um certo valor. Quando nós identificamos uma tendência de mudança ainda no início, uma intervenção relativamente simples pode desenvolver uma estabilidade no sistema. E se esperamos sinais mais evidentes da deterioração, a resposta tende a ser mais difícil e mais cara. Então, pessoal, o melhor manejo não é aquele que corrige muitos problemas, né, mas é aquele que reconhece tendências e intervém antes que elas se transformem em perdas. Né? E aqui a gente começando a finalizar aqui a nossa aula, né, a gente tem o quê? Que depois de uma intervenção, o sistema já não é exatamente o mesmo. Né? Por isso que o manejo não termina quando a gente liga o aerador, né? É quando a gente ajusta a ventilação ou quando a gente realiza uma outra ação. Nós precisamos observar novamente os dados, né? E verificar se a resposta está condizente com aquilo que a gente interviu. E esse raciocínio transforma o manejo em um ciclo. Né? O monitoramento, a interpretação, a decisão, a ação e a avaliação do resultado. E assim, manejar é justamente fazer isso que a gente falou durante toda a aula. Né? É adaptar as decisões às respostas real do sistema. E não simplesmente executar uma sequência fixa de procedimentos. E aí nós chegamos ao final da nossa discussão aqui. Né? Nós podemos olhar para trás e verificar que o clima atua sobre o grão e sobre o ambiente de armazenamento. E essa interação pode criar condições de risco. O monitoramento permite reconhecer essa mudança e essa informação orienta as decisões de manejo, né, para a gente assegurar a qualidade e a segurança do alimento. Então, pessoal, armazenar não significa simplesmente colocar o produto dentro de uma estrutura e esperar. Significa conservar e manter o sistema dentro das condições seguras ao longo do tempo. E isso exige integrar conhecimento do ambiente, né? Integrar também o comportamento do grão, integrar o monitoramento e a decisão. E essa integração transforma o armazenamento em
em uma ação de qualidade, né, que vai fazer com que o grão ele mantenha a qualidade durante todo o período que a gente deseja ter esse grão armazenado. E gostaria de agradecer vocês estarem até aqui e bons estudos.